O plenário da Câmara aprovou, na noite desta quarta-feira, por 311 a 163 votos, a urgência da proposta que anistia os envolvidos no 8 de janeiro. O PL inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus integrantes do Núcleo 1, condenados pelo Supremo Tribunal Federal pela suposta tentativa de golpe de Estado. A medida garante que seja acelerada a tramitação do projeto de autoria do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro. Pouco antes da votação da urgência, o presidente da Câmara, Hugo Motta, pronunciou-se nas redes sociais para justificar a colocação da urgência na pauta da casa. Segundo o deputado, o Brasil precisa de pacificação e de um futuro construído em bases de diálogo e respeito. O líder da oposição, deputado Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, afirmou que a urgência é uma vitória para o grupo. Não há, no entanto, um prazo para a votação do mérito do texto. Zucco homenageou os presos políticos do 8 de janeiro, entre eles Clériston da Cunha, o Clezão, que morreu no presídio da Papuda em novembro de 2023. Muito importantes, a começar ao nosso querido e saudoso Clezão, que sim, querido Clezão, morto e injustiçado. Simbolicamente, a Débora do Batom, que demonstra claramente tudo que se envolveu neste grande teatro. Agradecer às centenas de pessoas que estão até hoje presas e injustiçadas. E principalmente ao nosso líder, Jair Messias Bolsonaro! A gente vai ver juntos agora o momento em que a urgência da proposta de anistia aos presos do 8 de janeiro foi aprovada pela Câmara. Aprovada a urgência do PL da anistia, sim 311, não 163, abstenções 7. Aprovada a urgência, agora o projeto será analisado no mérito. Dia 17 de setembro, às 22 horas e 38 minutos. Câmara... Muito bem, está aí a imagem do momento em que o PL da anistia, a votação do mérito da urgência, agora aguarda a votação do mérito, né, Guto Tapini? Muito celebrada pela oposição. Pouco depois das 10 da noite, a conversa, a discussão avançou ao longo do dia. Depois das 8h30 da noite, o presidente da Câmara, Hugo Motta, abriu os trabalhos na Câmara mais uma vez para que houvesse essa votação. Você acredita que essa medida, a partir de agora, vai mostrar o desejo da população brasileira e também dos parlamentares de corrigir possíveis injustiças judiciais, proteger a democracia de fato contra decisões politizadas do Supremo? Quero ouvir a sua avaliação. Olha, Dani, a política, ela é de momento, de contexto, e a última preocupação de muitos parlamentares é realmente com a democracia, como a gente sabe, Estado de Direito, liberdade e justiça. Especialmente, óbvio, aqueles que estão contra aí a pauta da anistia. Mas o que acontece agora? Foi aprovada essa urgência com uma ampla maioria, 311 votos. E o que isso mostra para aqueles 163 que votaram contra? Que a proposta vai avançar, que já tem os votos necessários para a aprovação. Essa daí já é uma batalha vencida. Então, da mesma forma como aconteceu recentemente, quem se recorda do PL das saidinhas, para acabar com as saidinhas, tinha ampla maioria para acabar com as saidinhas, mesmo com o presidente Lula querendo vetar. Então, já era uma batalha vencida. E essa votação expressiva da urgência mostra que a Câmara está neste caminho. A oposição conseguiu os apoiamentos necessários para aprovar essa anistia e a urgência e o PL em si.
Então agora vai caber à esquerda continuar fazendo esse seu discursinho, esperneando no plenário, mas eles sabem que o contexto mudou. Agora a vontade popular está posta ali na Câmara dos Deputados com uma maioria expressiva. Eles conseguiram mais de 308 votos. 308 votos é uma votação necessária para aprovação de PEC. E eles conseguiram 311 para aprovar uma urgência, que não é nem o projeto ainda em si, não é nem o mérito. Então, o contexto mudou. Eu estou bem otimista agora para que esse texto seja realmente aprovado, porque eu não imaginava que eles fossem conseguir tantos votos assim. Até porque nessa semana, o próprio Nicolas Ferreira, o deputado Nicolas, mostrou alguma preocupação em relação aos votos, que em tese eles tinham, né? Mas é na hora ali de apertar o botão que sabe mesmo se tem. Então, havia ali ainda alguma desconfiança, mas se revelou aí esse apoio e estou otimista para o que vem pela frente. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a reação da base governista em relação ao avanço do PL da anistia, mas agora eu quero ouvir a doutora Kátia Magalhães, porque depois de todo esse impasse, de toda a pressão por parte da oposição, finalmente Hugo Motta pautou essa questão. Lembrando que esse texto da anistia determina o perdão para todos que participaram das manifestações, sejam de forma de motivação política ou eleitoral, ou que tenham prestado apoio por meio de doações, logísticas, serviços ou publicações em redes sociais, em 30 de outubro de 2022 e a data de entrada em vigor da lei. Ou seja, é a anistia ampla, geral e restrita, não é a anistia light. Daniel, eu tenho minhas dúvidas que ela seja tão ampla assim. Bom, em primeiríssimo lugar, eu acho que foi mais um passo, né? Foi muito positivo a aprovação da urgência, dispensa a tramitação pelas comissões e vai agilizar o exame do mérito do projeto, né? O projeto é do Marcelo Crivella, nós conhecemos aqui do Rio, que teve inclusive um histórico bem ligado ao PT, foi ministro de Dilma Rousseff, e o projeto me pareceu ruim. Primeiro, o projeto ele se refere aos atos praticados a partir de outubro de 2022, o que exclui todas as pessoas prejudicadas lá desde 2019, desde a abertura dos inquéritos das fake news, do inquérito das fake news. Então nós temos aí uma ampla gama de jornalistas, todos os jornalistas da Cruzoé possivelmente não serão contemplados por esse texto, os outros jornalistas que foram perseguidos nesse interregno entre 19 e o segundo turno das eleições de 22, e aí estão Rodrigo Constantino, Fiuza, Alan dos Santos, todos aqueles nomes que apareceram nos Twitter Files. Temos o caso dos empresários lá de agosto de 22, que possivelmente não serão contemplados por essa anistia. E também me preocupa a conduta que será anistiada, que é a participação em manifestações. Ora, Jair Bolsonaro e aliados, esses réus do Núcleo 1, que foram covardemente julgados na semana passada, eles não estavam em manifestações, eles foram julgados, de novo, muito entre aspas, tudo bastante entre aspas, foram julgados por uma chamada trama golpista, que, pelo menos no meu entender, na primeira leitura que eu fiz desse projeto, também não está abrangida, ou pelo menos não estaria abrangida pela participação em manifestações. Então, receio que esse projeto não seja tão amplo, geral e restrito quanto a gente gostaria, e sugiro aos nossos parlamentares de oposição que, a par dos esforços da anistia, foquem num ponto nodal para acabar, para derrubar essa tirania de toga, que é a revogação dos artigos 359L e 359M do Código Penal, que tipificam como crimes as condutas de tentativa violenta de abolição do Estado e tentativa de deposição de governo eleito. Se esses dois tipos saírem do nosso ordenamento jurídico,
toda essa farsa de processos, de inquéritos, de sanções contra pessoas que nada fizeram além de manifestar suas próprias opiniões. Toda essa farsa será encerrada de um dia para o outro. Então, parlamentares ajam com ousadia. É isso que o país espera dos senhores. Pois é, falando sobre as ações do parlamento, doutora Kátia e Guta Pini, nos bastidores, o Centrão, ao que tudo indica, dizem nos bastidores, quer a anistia, mas com Bolsonaro inelegível, ou seja, eles querem os votos daqueles que apoiam, dos apoiadores de Jair Bolsonaro, mas não querem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele estaria sendo visto como uma espécie de necessidade inconveniente. Precisam dele fora da cadeia, andando pelas ruas, fazendo campanha, gravando vídeos para apoiar candidatos à Câmara, ao Senado, a governos estaduais, enfim, transferindo todo o capital político que Jair Bolsonaro possui a um outro presidenciável, mas numa linha dita, considerada por esse grupo do Centrão, mais moderado para representar a direita na disputa pelo Palácio do Planalto. Quero ouvir a sua avaliação, doutora Kátia, sobre essa informação. Esse tipo de jogada parece ter a digital direta e inequívoca do STF, né? Tudo que o nosso judiciário desejava tirar a priori da disputa de 2026, né? A figura que aparece, aí é um fato, não é uma questão opinativa de apreciar ou não apreciar o ex-presidente Bolsonaro, mas que é fato, que se trata da figura que mais tem aglutinado a direita nos últimos anos. Isso me parece um fato notório, que independe até de prova. Então, quero acreditar que essa articulação aí com o Centrão tenha algumas mãozinhas togadas, né, para ir desidratando a direita e para colocar talvez uma direita, a chamada direita permitida, né, algum candidato que possa ser encabrestado com mais facilidade por togados em 26. Eu acho isso bastante perigoso, porque, vejam, a declaração de inelegibilidade de Jair Bolsonaro foi teratológico, por uma reunião com embaixadores. De novo, manifestação opinativa, tirou uma figura das urnas. Então, essa é uma das maiores injustiças políticas. Óbvio, as pessoas podem e devem ter outros candidatos, mas você, numa democracia, não pode privar a priori alguém dos seus direitos políticos sem razões jurídicas plausíveis. E foi exatamente isso que aconteceu com Jair Bolsonaro. Olha, inaceitável, isso mostra essa promiscuidade Centrão aí de joelhos para togados. Bom, fato é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou, se comprometeu a escolher um relator que vai trabalhar em um substitutivo para esse projeto de lei, que encontre ali, segundo ele, o apoio da maioria ampla da casa. O nome do escolhido deve ser anunciado ainda hoje, quinta-feira. Nós vamos acompanhar aqui no canal da revista Oeste. Bom, outro fato, enquanto o perdão a todos os envolvidos no 8 de janeiro avança na Câmara, o presidente Lula, por sua vez, já mandou avisar que não vai anistiar Jair Bolsonaro. Eu fiquei muito, sabe, imaginando como é que é a cabeça de um cidadão que, ao perder as eleições, arquitetou a morte do ganhador das eleições para não deixar ele tomar posse, para dar um golpe de Estado. Se viesse para me vetar, pode ficar certo que eu vetaria. Para zero surpresa, né, de zero pessoas também, não é, Guta Pini? Para surpresa de zero pessoas. O que ele puder fazer para impedir que esse projeto avance, para vetar, para jogar aquele balde de água fria, ele vai fazer. Mas, lembrando, a decisão final não cabe a ele. Ele pode vetar, mas dependendo aí do número de votos que nós tenhamos na aprovação, quando esse projeto volta para a Câmara para avaliar o veto, a Câmara pode derrubar. E, como eu disse, eu acredito que, apesar de todas as questões que a doutora Kátia trouxe, que são realmente relevantes, mas, enfim, por conta do contexto político que a gente vive, esse é o texto que será colocado para frente, embora ele não seja o ideal, eu entendo que a batalha está vencida.
justamente por conta dessa ampla maioria que a oposição conseguiu para aprovar essa urgência. É claro que a política, ela é de momento, ela é de contexto, então hoje o que parece é que a batalha está vencida, né? Vamos ver o que vai acontecer na próxima quadra. Ainda estamos aí aguardando o relator ser escolhido, mas o fato é, Lula vai fazer o que estiver ao alcance dele para impedir o avanço da matéria, a votação, e quando chegar na vez dele canetar, ele provavelmente vai vetar, mas isso volta para o Congresso Nacional, isso volta para a Câmara, para o Senado, para fazer aquela sessão de avaliação dos vetos. E isso pode ser derrubado, eu acredito que será derrubado sim, justamente por conta dessa ampla maioria que a oposição já demonstrou ontem que tem. Pois é, doutora Kátia Magalhães, a Guta trouxe essa informação que até agora tem essa condição de ser derrubado esse veto presidencial, mas de um tempo para cá, a gente já tem escutado também com bastante frequência os ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestando a respeito desse PL da anistia, com uma análise que indica, inclusive, que aquela anistia ampla, geral e restrita teria pouquíssimas chances de prosperar. A gente viu aí votos anteriores dos ministros do Supremo demonstrando aí uma tendência contrária a esse tipo de medida, especialmente em casos envolvendo o que é chamado de crime contra a democracia. Por outro lado, houve também, até algum tempo atrás, a possibilidade dessa anistia light, que seria um acordo entre o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo e o Congresso. Essa alternativa, que pode envolver aí a redução das penas para crimes específicos, como aqueles relacionados aos manifestantes, as pessoas que participaram dos atos na Praça dos Três Poderes, isso já foi rechaçado pela oposição. Em última instância, o Supremo Tribunal Federal pode derrubar esse projeto da anistia ou não? Daniel, no sistema deturpado que a gente vive, o Supremo Tribunal Federal tudo pode, né? Agora, veja, primeiro, para o Supremo Tribunal Federal derrubar a anistia, primeiro, ela tem que ser aprovada, a constitucionalidade dela tem que ser questionada por alguém com legitimidade para fazê-lo, mediante uma ação de inconstitucionalidade ou uma DPF, mediante as medidas previstas na Constituição para questionamento dessa constitucionalidade, e só aí os ministros do Supremo Tribunal poderiam intervir. Só que essa é a realidade que consta da nossa Constituição. Como nós já não temos mais a Constituição de 88 em vigor, mas sim uma Constituição ditada por Alexandre de Moraes e seus pares, essas pessoas lá, que em tese seriam os julgadores, se sentem empoderados para se imiscuírem, aparecerem nos holofotes ou aparecerem sob condição de anonimato como fontes das suas próprias decisões futuras. Essas pessoas aparecem para literalmente tentar colocar água na anistia antes mesmo do projeto ter sido votado. E começa a disseminar, aí sim, fake news, né, verdadeiros mitos togados, dizendo que uma anistia a crimes contra o Estado Democrático de Direito seria inconstitucional. Mentira! Não é isso que está na Constituição. A Constituição diz que não podem ser anistiados certos crimes especificados na própria Constituição. Leia: terrorismo, tortura, narcotráfico. Nessa lista exaustiva, taxativa, não constam os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Os crimes contra o Estado Democrático de Direito, eles são imprescritíveis e são inafiançáveis. É isso que diz a Constituição. Mas o Supremo Tribunal Federal entende que ele pode e deve escrever a Constituição. E é assim que se passa. Infelizmente, o nosso judiciário abusivo, hipertrofiado, matou o direito, matou a política e é quem toma todas as decisões relevantes para o país. É muito triste, mas a gente tem que reconhecer o óbvio, né?